Barato. Sim, gente. Demorou, mas chegou. Depois de quase 2 meses, a resenha finalmente chegou. Vamos falar hoje de Abarate. Abarate, 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 Abarate. É. Oi, gente, aqui quem fala é o Léo. E, nossa, finalmente, né, depois de quase 2 meses, eu acho um pouco mais, março, abril, maio, não, 2 meses, chegou a resenha de Abarate. Para quem não me acompanha, eu comecei a falar desse livro há um tempo atrás aí, né? É uma fantasia que te deixa um pouco doido aí da cabeça. Eu gostei muito desse livro. Eu vou tentar fazer o máximo separado possível, porque tem muita coisa para falar desse livro aqui. Então o vídeo provavelmente vai ficar grande. Primeira coisa sobre esse livro é que eu conheci ele lá em 2010, 13, alguma coisa assim, na época da escola. Tinha aquelas dinâmicas de pegar livro na biblioteca e a gente lê, né? E eu conheci esse livro lá. Inclusive eu conheci o Clive Berg, lá nessa época por conta desse livro. E me apaixonei por conta disso aqui, ó. Olha, o título dele, ele fica dos dois lados, que você vira de cabeça para baixo, você consegue ver o título, né? Abarat. E eu comecei a ler e eu parei mais ou menos na época que eu lembro, mais ou menos assim, ó, bem no comecinho, assim, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, página 57, por aí, mais ou menos, na época. Aí parei de ler e voltei recentemente agora porque eu comprei ele na Amazon e juntamente com outros livros, fator nostálgico para mim. Então tem muito livro aqui que eu já li, inclusive, né? Que foi por conta desse segmento de nostalgia da época da escola, a maioria, na verdade, né? E a Barat foi um deles. Parece pequeno, mas não é, gente. Ele tem 440 páginas. Ele é bem grande. É porque a letra dele, ó, cadê? Opa, olha o spoilerzão. A letra dele é bem pequena, tá vendo? É bem pequenininha, é traumático. E a folha é branca, né? Então já começa por aí. É um trauma, assim, pra quem não gosta de folha branca e letra pequena. Tchau, já sai do vídeo já aqui. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for... Mas é um livro que vale a pena a leitura, porque é uma fantasia, você vai imergir 100%. E olha que eu sou chato, então eu consegui ler bem gostoso. Não foi só pelo fator nostálgico que eu li, foi porque a história é boa mesmo. Na história a gente acompanha Candy, sim, Candy, tipo doce mesmo. Candy Quackbush. Eu vou tentar escrever o nome dela aqui porque só pronunciar estranhamente. Ela vive em Galinópolis, uma cidade, creio eu que seja fictícia, lá no interior do Minnesota. Minnesota? É, Minnesota? Cadê Leonardo? É Minnesota, né? É Minnesota. E ela é uma adolescente qualquer. Ela tem ali por volta dos seus 15 anos. Ela vive com a mãe, uns irmãos e um pai que, enfim, é um pai difícil, né? Ele é difícil. E a Candy, ela não tem uma vida muito perfeita, né? Na escola também ela não tem muitos amigos, sofre bullying até da professora, né? Que é uma... Enfim, aquela mulher, meu Deus, você podia desistir dessa história aqui. É o personagem que não tem relevância nenhuma, né? Só para deixar a protagonista louca das ideias. E essa protagonista ela tem umas peculiaridades. Ela tem umas características pessoais dela que faz ela assim mais importante na história. E ela acaba passando por uma situação que ela vai parar em outro mundo. Outro mundo. E não vou falar como que acontece isso, mas ela vai parar em outro mundo que é o arquipélago de Abarat. E esse arquipélago de Abarat, ele não funciona da mesma forma que o nosso mundo, apesar de ter muitas características semelhantes, né? Lá é dividido por ilhas.
cada ilha lá é representada por uma hora. Tem a hora 1, hora 2, a hora do meio-dia, meia-noite, por aí vai. E cada uma tem a sua característica pessoal. Uma chove, outra neva, tem, por aí vai. E tem os seus moradores, né? Tem muitos personagens peculiares que aparecem nessa história. Alguns ficam ali centralizados em pontos específicos, outros que acompanham a personagem principal durante toda a história. Então, o foco às vezes não vai ser 100% nela, em alguns pontos específicos, vai se focar na visão de outros personagens também, porque é uma leitura em terceira pessoa, e você consegue ter a visão geral de tudo que está acontecendo. Isso é muito bom, porque, tipo, se fosse só na visão dela, a gente não ia ter imersão geral na história do que está acontecendo. Mas como é uma visão em terceira pessoa, a gente vê ao ponto onde está acontecendo ali com ela e com os outros personagens que acabam sendo foco também da história, que isso não tira o foco dela ser protagonista, e sim agrega ainda mais, né, ao papel dela e deixa a história mais impactante. Sobre o autor, Clive Berg, eu conheci ele por conta desse livro, lá na época da escola, é claro, né, por conta desse livro, e depois eu desconheci, fui crescendo, então consumindo outros tipos de conteúdos. Livro em si eu parei um pouquinho, né, porque a vida exigiu outras coisas de mim, então acabou que eu dei uma parada na leitura e da escrita também. Então fiquei um bom tempo sem escrever, voltei recentemente a escrever, a ler, né, então essa parte literária minha, literalmente voltou recentemente. Eu fiquei muito tempo engavetado no geral, tanto como escritor como autor. Enfim. E o Clive, eu conheci ele nessa época. E aí eu voltei agora recentemente, comprei esse livro pelo Faltou Nostálgico e descobri também que ele é autor de Candyman, que eu li recentemente também. É um livro assim, vamos dar uns 4 estrelas, porque a história é um pouco arrastada, é um pouco assim difícil de ser levar a sério, porque a personagem, mano, tem umas coisas que aquela protagonista faz, dá vontade de dar na cara dela. Mas o final é bem traumático, eu gostei disso porque eu sou suspeito, né? Eu gosto de finais traumáticos, em alguns casos, né? E quando eu descobri que ele era autor de Candyman, eu comprei logo na hora para ler, né? Porque eu já estava ansioso para ler, já tinha até iniciado quando eu finalizei Candyman. E descobri que e, detalhe, né? Tem o filme Candyman, tem 3 filmes, só que eu não vi nenhum dos filmes, mas eu já ouvi falar desse filme por conta de outros filmes de terror também. E quando eu descobri que o livro era escrito por ele, cara, foi só coisa a agregar na minha lista, né? Então eu comprei o livro, li para depois, quem sabe um dia eu ver o filme. Claro, agora depois que eu li o livro eu não vou ver o filme, porque eu já tive todos os spoilers possíveis dos filmes, né? Inclusive eu descobri que o filme não tem nada a ver com o livro, porque o livro se passa na Inglaterra e o filme se passa nos Estados Unidos. Então já começa errado por aí. Então já não quero ver o filme. Os filmes, né? Porque o terceiro filme já é uma história totalmente nova, nada a ver. Enfim. Kliverberg, além de escritor, ele é cineasta, pintor. O que mais que esse homem é, meu Deus? Não vou lembrar agora, mas o homem faz muita coisa. E por que que eu falei por que que eu fiz esse bar separado sobre ele? Porque ele, além de escrever, ele tem muitos livros de terror. Esse daqui classifica como uma fantasia assustadora. Mas Candyman e outros títulos dele são terrores. Então o cara é bem do mundo dark mesmo. E isso é muito bom, cara, porque eu já a listinha lá de livros na minha taglist, Checklist? Ah, na minha listinha lá de desejo lá, tem muito livro dele já salvo já. Ele escreve, cara, é muito bom a leitura dele, e eu ainda tô impactado, porque, tipo, pensar que o cara que escreveu isso aqui, escreveu aquilo lá, eu, tipo, não entra na minha cabeça, porque isso aqui, essa escrita aqui é muito perfeita, tem os travessões, a diagramação maravilhosa, exceto por essa letrinha pequena aqui que deixou a desejar. Agora, já no outro, a, a fala é por aspas, é um conto. Então, tipo, aí eu passei pano por conta disso, porque a história é contada como se fosse um conto, uma história, um conto, né? Como um conto de uma lenda urbana. Então, mas diálogo com aspas não me desce. Então, foi o único livro que eu li assim e pretendo não ver de novo isso, porque foi traumático. E aqui não, é muito. A diagramação é boa, cara. Tem travessão, os personagens têm umas falas bem icônicas, mas enfim.
Calma, falando ainda do autor. Ele é escritor, cineasta, então ele ajudou a produzir os 2 primeiros filmes de Candyman. De Candyman? É, Candyman. Tem o Hellraiser, né, que se não me engano é dele também. E tem uma curiosidade bem interessante, quando eu tava comprando o Candyman, que eu descobri sobre ele, é que ele tá por trás daquele filme de terror, O Último Trem. Gente, esse filme é muito bom. Tem a mesma pegada de Candyman, o final, cara. O final é traumático. Você fica tipo, uau, precisava disso? Precisava disso? Não precisava, mas foi muito bom. Então, se eu tivesse sacado na hora que, porque, cara, o detalhezinho é bem específico. O final é traumático, então eu já poderia ter ligado que era dele. Então eu não reparei, mas ele produziu aquele filme, ajudou na produção. Não vou lembrar exatamente qual foi o papel dele. Se ele foi roteirista, se ele foi o diretor, não lembro. Mas ele trabalha nessa. Mas ele trabalha também nessa parte de cineasta também aí. Então o cara é brabo, o cara é brabo. E agora, eu falei que ele é pintor também, né? Todas as ilustrações presentes nesse livro foram feitos por esse homem. Cara, eu tô enlouquecido. O livro ele tem 440 páginas, a diagramação é pequena, mas tá cheio de ilustrações. Tipo, a capinha em português é essa daqui, ó. É bem simplesinha, mas é linda, eu gostei, muito boa. A versão em inglês é diferente, é um desenho inteiro aqui, é uma arte inteira, entendeu? Na capa. E o livro é repleto de ilustrações. Eu vou tentar mostrar um pouquinho sem dar muito spoiler, para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Tem muita ilustração, vai dividindo a diagramação do livro. Cadê para vocês? Ó, tá vendo? Ó? Tem muita coisa. Olha, as artes de página inteira. O começo, ó lá, tá vendo? Legal. O começo dos capítulos, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. O começo de capítulo, Leonardo, começo de capítulo lá. O começo de capítulo é bem bonitinho, tá vendo? Tem uma página colorida aqui, pintada. E tem aqui a diagramação bonitinha, a letrinha especial. É um livro bem chique, apesar de ser brochura, né? Mas ele é chique, a laminação brilhante, a capa dele. Tem um glossário que fala? Glossário, né? Onde mostra cada parte do livro. Isso me ajudou bastante, porque apesar de eu não gostar de dividir o livro por metas, nesse daqui eu fiz isso. Eu separei, tipo assim, são divididos em 4 partes, né? Aí tem a primeira parte, a segunda parte. Não, aqui é só um exemplo, tá? Parte 1, parte 2, então eu fui dividindo, então me ajudou a controlar certinho a leitura dele. E isso foi muito prático para mim, porque apesar de ser um livro grande, eu li muito rápido ele, cara. Eu li muito rápido mesmo. Eu devorei. Como eu disse, as páginas são brancas, né? Então teve pontos que dificultam um pouquinho, mas como a história é bem boa, cara, não tem uma pausa no tempo, você lê uma história fluida, não tem aquela tipo assim, ai, 2 meses depois, ai, não sei o que lá. Você não consegue ter noção se passou 1 hora, se passou 10 anos, entendeu? É uma leitura que você tá ali imergindo assim, por conta da narrativa da história, entendeu? Do lugar que a personagem tá. Então você se perde ali nesse sentido, mas não se perde no sentido da história. Você perde assim, esquece dessa questão de tempo, entendeu? Você emerge tão dentro da história que você lê rápido. Eu tinha começado, não lembro exatamente se foi janeiro, fevereiro, alguma coisa, mas eu parei para ler outros livros. Mas quando eu peguei mesmo em março, aí eu li diretão, rapidão, super fechei o mês, li gostoso ele. E ele aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, cadê? Aqui atrás, tá vendo? Tem tem um apêndice, cadê? Tem um apêndice que são acho que 20 páginas, meu Deus, é mais ou menos isso, acho que é 20 páginas, que conta uma história, não é história extra, né, conta a história de um livro que se passa dentro do livro. Dentro do livro tem um livro que é tipo um manual, é um manual. Aí esse glossário é esse livro. Eu achei muito interessante isso. O autor poderia ter feito um livro avulso, tipo, só para poder mostrar esse negócio? Poderia, mas ele colocou junto aqui. Isso foi interessante, porque
Aí quando a gente lê isso aqui, a gente fica tipo, entendi. Você entende melhor tudo que o personagem passou lá, né? E o que eles falam referente a esse livro, que eu não vou falar o que, que é, o que passa nesse livro, o que, que é, mas é um manual, é um livro manual, uma espécie de manual, tipo um mapa, um guia local lá da região. E tem muito personagem icônico, gente. Um pouco geral da questão do livro. Esse livro aqui, ele tem uma vibe muito BR. Parece que ele foi feito no Brasil. Inclusive, quando eu anunciei que eu estava lendo ele, eu anunciei ele lá na live da Janaína, da Estante de Fantasia. E ela, quando eu contei um pouco, ela leu lá, na verdade, a sinopse do livro na hora lá, ela deu muita risada, porque tem uns nomes dos personagens aqui que é muito. Você fala assim, ué, esse livro é brasileiro? Porque é muito icônico, cara. O nome do vilão eu só vou falar isso porque tá na contracapa aqui, então vou falar, né? O nome do vilão é o Cristóvão Carniça. Já começa por aí. A gente sabe quem é Cristóvão, né? Mas aí você coloca Cristóvão Carniça. Esse livro foi escrito o quê? Em algum lugar do Brasil? E entre outras situações que acontecem aqui dentro também. Tem falas deles que você começa a dar risada à toa, os nomes locais. Tem o nome de uma princesa aqui. Meu Deus, o nome dessa princesa é tão icônico que eu não esperava. Tipo, tudo bem, princesas têm nomes estranhos. Mas precisava colocar o nome dessa princesa assim, cara? Não precisava. Foi tipo, ok. Falei, então tá. E a maioria dos personagens tem nomes esquisitos ou nomes que tem um trocadilho assim que você fala assim, mano, foi um brasileiro que fez isso. Aí eu fico pensando, será que foi a tradução que fez isso por livre e espontânea vontade? Ou o autor que realmente fez isso, na loucura dele, né? Porque, pelo que eu vi lá, o cara realmente, eu conhecendo um pouco, pesquisando um pouco sobre ele, eu vi que o cara tem uma mente bem aberta, o cara vai longe nas coisas. E é uma história bem lúdica, cara. Você imerge, você se perde, você viaja nesse arquipélago de um jeito que você fica tipo, uou, olha isso aqui. Umas coisas que você fica tipo. Alguém tava. Alguém tava fora de si na hora que você leu esse livro aqui. Gente, é muito. Calma. Eu ainda não superei esse livro, cara. Eu preciso ler ele novamente para poder sentir a emoção. Mas não sei se vai ser a mesma coisa ler na segunda vez, porque foi muita coisa. Teve momentos que eu ri muito aqui. Foi muito divertido. Teve um personagem que me fez sentir muita raiva dele, que foi esse cara dos livros, né? Que ele, por algum motivo, ele queria destruir livros lá. Eu não vou nem dar muito spoiler para não falar coisa. Mas o cara é meio surtadão. E olha que ele nem é o vilão da história. Ele é só um personagem lá de uma das ilhas lá. O vilão mesmo é esse Cristóvão Carniça. E, enfim. Que pra mim não é tão vilão, porque como a leitura em terceira pessoa, o autor vai te mostrando tudo que tá acontecendo ali, tudo que tá acontecendo. E nenhum dos capítulos, acho que é um ou dois capítulos específicos, acho que é o 15, 16, se não me engano, conta o que tá acontecendo com o vilão, que é o Cristóvão Carniça. E em determinado momento ali, a gente começa a viajar no passado dele. Aí você fala, tipo, nossa, então é por isso que o cara é do mal, cara. Realmente foi um passado bem traumático. Com certeza, se fosse comigo, eu viraria um vilão na hora. Ia querer destruir o mundo inteiro, dominar todas as nações. Nossa, não só por isso, mas porque o cara sofreu. Foi um passado bem traumático. Então eu passo o pano pra ele ser o vilão ali nessa história. E o Carniça, ele é um vilão muito culto, vilão de presença, cara. Então, ao mesmo tempo que você fica ali temendo qual é a próxima atitude braba dele, assustadora, terror, né? Você fica ali pensando, cara, o cara tem um sangue frio, porque o outro vilão teria simplesmente cortado a cabeça ali do protagonista ali e, sei lá, acabado com a história ali mesmo, entendeu? Mas não, ele é resiliente, o cara, ele tem uma missão ali e o cara não coloca nada na frente para não atrapalhar os planos dele, porque tem
vilões que atrapalham os próprios planos porque é emocionado, sabe? Quer acelerar as coisas antes do tempo. E falando um pouco da protagonista, cara, ela me surpreendeu, porque apesar de ser uma protagonista adolescente, e eu li bastante livro com protagonista adolescente na minha listinha ali, e a maioria é uns protagonistas chatos, sabe? Que dá vontade de dar um murro na cara. Fala, por que escolheram essa pessoa para ser protagonista? Hein? Entendeu? Mas aqui não, a Candy, ela honra o papel de ser protagonista. Que protagonista bom é aquele que começa ali, sonso, xoxo, né? E começa a investigar o que tá acontecendo, blá, 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 e vai desenvolvendo o papel de protagonista. O protagonista é aquele personagem que vai desenvolvendo e no final você entende que ele mereceu estar naquele posto, entendeu? E ela é exatamente isso. Ela vai crescendo ao longo da história e descobrindo coisas sobre o passado dela, sobre ela mesma, né? E é bem interessante, cara. Falando um pouco geral sobre o livro como uma pirâmide. Sim, Janaína, ele é uma pirâmide. Eu descobri depois que eu comprei, na verdade, depois que eu estava começando a ler, né? Que são 4 livros. Inclusive, o quarto livro eu não achei em lugar nenhum. Eu pesquisei, mas eu não achei em lugar nenhum. São 4 livros. Porém, nossa dona queridinha Cia das Letras, né? Companhia das Letras, não trouxe aqui os outros livros. Só trouxe o primeiro livro. Lá fora é publicado pela HarperCollins, se não me falha a memória. E aqui só o primeiro foi publicado pela Cia das Letras. São 4 livros. Então, disponível tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Segundo e terceiro? Mas os outros 3 só tem lá fora, aqui não tem. Então é triste, né? Por esse ponto. O quarto, por exemplo, que é. Ai, não lembro o nome dele, mas eu não achei lugar nenhum. Só achei o título dele, mas eu não achei nada sobre ele. Agora os outros eu achei que tá na minha listinha. Quem sabe um dia eu compre para poder continuar essa história. Né? Dá para você ler ele como se fosse um livro único, né? Um volume único. Isso não atrapalha em nada, apesar dos outros estarem em inglês, né? E não está disponível aqui. Dá para você ler como se fosse um volume único, porque é bem tranquilo. Afinal, entrega tudo o que você precisa saber durante o que acontece aqui. Se vai acontecer nos outros outra coisa, já é problema do outro livro. Mas o que acontece aqui é resolvido aqui, entendeu? Então é bem dinâmico. E para quem eu indico esse livro? Se você gostou de Alice no País das Maravilhas, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia e até mesmo Coraline, eu super indico, porque é um livro bem divertido, tem essa pegada assim do humor bem brasileiro, que eu até agora estou em dúvida se foi por conta da tradução ou se foi o autor que é mesmo fora da casinha. E tem a questão do protagonista, que é um adolescente que vai para um mundo mágico e descobre coisas sobre o seu passado e vai vivendo aventuras bem legais. E é isso, gente. Tá aqui. Pra quem tiver a coragem de encarar, eu encarei, gostei, sofri um pouquinho porque eu queria realmente os outros para poder ver o que acontece nos outros. Mas como não tem o quarto livro, então não achei em lugar nenhum, então não tem nem lógica de eu pegar os outros agora. Quem sabe mais pra frente eu pego o segundo, o terceiro, aí eu vejo o que acontece. Se eu vou gostar da história, se tem alguma conexão com o primeiro, ou se é só uma história paralela, ou sei lá o que é. E é isso. Tá bom? Obrigado, gente, por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! Assim, pra quem não gosta de folha branca e letra pequena, tchau. Já sai do vídeo já aqui. Já desiste.